Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Zanchi Cordenonce, da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação aplicadas à educação. Estou aqui no estúdio EAD do Campus Zona Norte, do IFRO Campus Zona Norte. Atrás de mim tem uma parede branca, onde se pode ver escrito EAD em letras grandes, transformando realidades. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa branca, tenho cabelos loiros, olhos claros, estou vestindo uma roupa preta, calça preta, camisa preta, com bolas brancas. E hoje nós vamos estudar o processo de ensino-aprendizagem na cultura digital. Qual é o objetivo da nossa aula? É identificar as concepções de ensino-aprendizagem que permeiam a cultura digital e refletir sobre a formação do professor para atuar na cultura digital. Então, a gente pode começar falando o modelo tradicional de ensino, né, que é aquele onde a gente tem um professor fazendo uma aula expositiva e os alunos assistindo. Ele não atende mais às demandas geradas pela cultura digital. Nós tivemos uma pandemia que trouxe para todos outras possibilidades dentro da educação. Dentro dessa perspectiva, né, o ensino e a aprendizagem precisa atender esse dinamismo e as características da cultura digital. O que é essa cultura digital? Ela é inovadora e colaborativa. O professor ele tem novos papéis. Quais são esses novos papéis do professor? Ele não vai mais ficar em sala de aula apenas expondo o conteúdo, porque nós temos uma grande quantidade de informação já disponível para o aluno, né? O aluno ele tem como acessar muita informação através da internet, especialmente, né? E o professor ele precisa realmente atuar mais como um mediador e como um orientador do aluno na busca desse conhecimento, para que o aluno possa construir o conhecimento de uma forma mais colaborativa, de uma forma mais dinâmica. O professor, ele vai sempre precisar de formações iniciais e continuada, porque nós não temos como parar de estudar nunca. Tudo tem mudado, né? Durante a pandemia, nós passamos por uma formação forçada enorme, né? Para poder se adaptar. E dentro desse cenário, a gente não atua mais da mesma forma que era antigamente. A gente pode dizer que a escola, né, é um dos locais onde menos se atualizou no sentido da evolução tecnológica. Se a gente for ver em todas as áreas da vida, na área profissional, na área de vendas, em todas as áreas a gente pode ver que houve uma evolução. No entanto, as escolas ainda continuam com o modelo tradicional de cadeiras e quadro e o professor na frente dando uma aula expositiva. Então, já passou da hora, né, desse modelo se alterar, desse modelo se atualizar, ainda mais porque a gente tem a internet há muitos anos já aí, né, e cada vez mais depois da Web 2.0, que nós já estudamos, nós temos a possibilidade de interagir, nós temos a possibilidade de produzir conteúdo dentro da internet, nós temos a possibilidade de muitas outras coisas que não eram possíveis antes. E a informação ela está disponível, a informação não está mais lá só na sala de aula, como era antigamente, ou nas enciclopédias. Existe uma vasta gama de informações aí disponíveis. Então, o docente, ele não é mais o detentor exclusivo do conhecimento. E o aluno, então, ele passa a ser o principal responsável pela construção do seu conhecimento. Um curso como o nosso, né, um curso EAD, ou até a gente poderia dizer híbrido, o que a gente vai verificar mais para frente, né, sobre o ensino híbrido. O aluno ele vai construir o conhecimento junto muito mais do que apenas a aula expositiva para o aluno. Para a educação, a cultura digital gera novos modos de ensinar e aprender.
A escola tradicional, então, né, como a gente já viu, antes tida como principal fonte do saber, não é mais o único grande centro de ensino e aprendizagem. Essa nova concepção, ela pode ser chamada de aprendizagem ao longo da vida. Então, é isso que nós estamos vendo acontecer já há alguns anos. As pessoas não se formam mais e conseguem um emprego e ficam naquele emprego o resto da vida. Isso praticamente não acontece mais. As pessoas estão em contínua formação, né, o tempo todo, fazendo novos cursos, aprendendo novas coisas. Tudo está numa velocidade muito grande, né? Tudo muda muito rapidamente, a tecnologia está evoluindo muito rapidamente. Então, a gente tem essa aprendizagem ao longo da vida constante. Considerando, então, que o cenário digital dinamiza o processo de aprendizagem a gerar novas necessidades, habilidades e saberes. As novas concepções de ensino e aprendizagem, né, que permeiam essa cultura digital, elas trazem uma maior conexão entre os espaços físicos e virtuais, que é basicamente o que a gente tem feito no nosso curso. As novas concepções, então, elas vão fazer essa combinação, né, dos espaços virtuais com os espaços físicos. E esse novo contexto educativo, então, ele tem que estar sempre aberto às possibilidades geradas pelo desenvolvimento de suportes tecnológicos. Na própria pandemia, a gente viu, né, como tudo mudou. Então, as reuniões que antes eram presenciais passaram a ser online, as aulas também. A gente entendeu que existe o ensino EAD, mas também existe o ensino remoto. E essas coisas todas ficaram. Então, hoje a gente continua se reunindo online, a gente continua fazendo lives, a gente continua tendo aulas também síncronas, aulas remotas, como havia na época da pandemia. O ensino EAD cresceu muito dentro desse contexto, né? É importante que a educação ela perca um pouco esse caráter, então, de cima para baixo, né? Com o professor como detentor do conhecimento e coloque o aluno como protagonista da aprendizagem. E com toda a tecnologia que está disponível, que pode ser utilizada na educação, os alunos podem produzir conteúdo, eles podem produzir vídeos, eles podem produzir áudios, eles podem fazer um podcast. Então, a gente vê aí exemplos de escolas onde o aluno faz lá um vídeo sobre um assunto, o outro aluno faz um outro vídeo sobre outro assunto, até mesmo no ensino fundamental 1. Às vezes, a gente sabe que a tecnologia ela é utilizada mais no Fundamental 2, no ensino médio, na graduação, mas as crianças hoje de 8, 9, 10 anos, elas fazem seus próprios vídeos, elas já estão integradas nessa tecnologia. Então, por que não utilizar isso para que elas possam não só produzir os videozinhos lá para o TikTok ou os videozinhos para brincar entre amigos, mas produzirem um vídeo explicando um assunto, por exemplo, né? Trazendo um conteúdo, trazendo algo para os colegas ouvirem, né? Esse compartilhamento de conhecimento entre os alunos. Essa união do presencial e do online, ela pode ser chamada de ensino híbrido, tá? Em inglês também é chamada de blended learning. Eu trouxe aqui o conceito que é do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, que é da Lilian Bassic, que ela é assim, uma das pesquisadoras assim, mais importantes do país nessa área, do Adolfo Tanzani e do Trevisani. Tá? O nome desse livro é justamente Ensino Híbrido. Então, eles trazem esse conceito, que que o ensino híbrido ele alia um modelo presencial, que ocorre em sala de aula, como vem sendo realizado há séculos, né? E o modelo online, que utiliza as tecnologias digitais. Podemos considerar que esses dois ambientes, a sala de aula tradicional e o espaço virtual, tornam-se gradativamente complementares. O papel desempenhado pelo professor e pelos alunos sofre alterações em relação à proposta de ensino, considerado tradicional. E as configurações das aulas favorecem momentos de interação, colaboração e envolvimento com as tecnologias digitais. O ensino híbrido configura-se como uma combinação metodológica que impacta na ação do professor em situações de ensino e na ação dos estudantes em situações de aprendizagem. Ou seja, nova proposta, né, ela vai fazer com que o professor ensine de um jeito diferente, né, aqui o professor na situação de ensino, e que os estudantes também
aprendam de um jeito diferente, né? As situações de aprendizagem se tornam diferentes. Então, a gente muda o foco do ensino de todos para todos. Hoje a gente tem um ensino de todos para todos, em contraposição ao que era antes, que era um ensino de um para todos. O aluno se torna autor do seu processo de aprendizagem, muito mais dentro dessa concepção, não que ele não fosse antes, o aluno sempre teve que, de uma certa forma, ser autor do seu processo de ensino e aprendizagem, mas ele vai muito mais construir esse conhecimento, buscando esse conhecimento em várias fontes e tendo o professor como um orientador, como um mediador. Então, tem uma descentralização em relação à escola tradicional. Isso, né, são tendências, são coisas que já acontecem em determinados níveis nas escolas, o que não quer dizer que as escolas não continuem com as suas salas ainda naquele modelo tradicional e que não hajam aulas expositivas. Não, tudo isso acontece, mas paralelo a essas aulas expositivas tradicionais, entre aspas, né, a gente tem toda essa concepção nova de trabalhar com projetos, de trabalhar aprendizagem baseada em problemas. A gente tem essa concepção de o aluno ter esse acesso à tecnologia, fazer pesquisas e trazer coisas novas, resolver problemas através da sua própria autonomia, e o professor ali como um orientador, né? Não como um detentor total do conhecimento. Os espaços formais de ensino são combinados com outros espaços de construção coletiva e informal de conhecimento, né, como na internet, por exemplo, né? E os conteúdos educacionais estão presentes em cenários não escolares que permitem interação. Até mesmo os jogos, né, por exemplo, como Minecraft, que é adorado aí por muitas crianças de vários níveis, mas do fundamental especialmente, né, as crianças gostam muito do Minecraft, eles aprendem muitas coisas ali. Tem professores de matemática, por exemplo, que utilizam o Minecraft para trabalhar questões da matemática. Então, esses são cenários não escolares, né, que permitem aprendizagem. E a rede social, para as crianças mais velhas, ela pode também trazer isso. Os sites, e outros tipos de jogos também, jogos pedagógicos, digitais. E aí, como fica, então, a formação docente para atuar na cultura digital, né? É um pouco complicado, né, essa questão da formação docente para aqueles professores, especialmente para aqueles professores que eles não são nativos digitais. Eu não sou nativa digital, então eu me apropriei de tudo isso no decorrer, né, da minha vida. Eu fui ter acesso à internet quando eu já estava terminando a faculdade, foi quando a internet se popularizou no Brasil. Então, os professores, né, que não são os nativos digitais, eles podem ter uma certa resistência, né, nesse contexto de novas mídias. E o desafio né, como usar essas novas tecnologias no contexto da cultura digital para favorecer os processos de ensino-aprendizagem significativos. Esse vai ser uma das atividades avaliativas que a gente vai fazer, que eu vou falar ao final, tá? Ela vai tentar responder um pouco esse desafio, mas de uma forma simples, tá? Não é de uma forma muito complexa, é de uma forma um pouco mais simples, mas que vocês possam usar a criatividade também. Os limites e possibilidades do processo de ensino-aprendizagem na cultura digital. Nós temos, né? Claro que a cultura digital, como a gente já conversou, né, na nossa aula síncrona, a cultura digital, ela traz, assim como ela traz muitas coisas interessantes, muitas coisas legais, ela também traz muitos problemas, né? Ela traz muitas questões, assim, complexas. Uma delas é que nós temos um aumento enorme, né, de informação, e também nós temos uma falta de criticidade, né? Como a gente vai, como professor, ter esse olhar crítico para esse fluxo de informação tão grande e, ao mesmo tempo, traduzir essa criticidade, ensinar, né, ou tentar fazer os alunos terem também esse olhar crítico para essa quantidade de informação que a gente tem disponível, né, especialmente nesse momento onde a gente tem uma avalanche, né, de notícias de desinformação, né, que é chamado de desinformação ou de fake news. Outra questão é o acesso desigual, né? Então nós temos pessoas
bastante já inteiradas no contexto da cultura digital e outras que não estão, que estão deslocadas, que estão sem acesso, que não têm acesso a uma internet boa, ou acesso... muitos até têm acesso a um celular, mas não têm acesso a um computador. Então, tem uma série ainda de coisas que é preciso melhorar na questão da desigualdade, né? É preciso trabalhar, então, essa apropriação crítica e reflexiva das tecnologias, né? Porque a gente vê também a questão do vício em tecnologia, né? Da dependência em tecnologia. E nós vemos também uma resistência da cultura escolar às novas mídias, né? Existe essa resistência até por conta daquilo que a gente falou antes, dos professores não serem nativos digitais, mas até não só por isso, mas também porque vem gerando uma série de problemas para algumas crianças, né, para alguns adolescentes, o excesso do digital. Então, é esse desafio de entender como a gente vai trabalhar com a tecnologia para o bem, entre aspas, né, para trazer uma forma de estudo, de aumento do seu conhecimento, de experimentação, por exemplo, na questão da produção autoral, né, das crianças ou dos adolescentes poderem se experimentar como autores de conteúdo, né, como produtores de conteúdo, produzirem suas próprias coisas para poder entender também esse mundo do que significa produzir um conteúdo, colocar lá, e do que significa como verificar, né, se aquelas informações que estão lá são manipuladas, não são manipuladas, entender como todo esse contexto funciona. A cultura escolar deve se renovar para atender aos anseios aclamados pela cultura digital, mas essa reformulação deve considerar o quê? O perfil dos alunos, as necessidades de formação, o contexto cultural, né? Quer dizer, o acesso também, né? Que acesso esses alunos têm, e a participação da comunidade local. Então, muito importante que não se copie modelos de escolas que estão sendo moldadas pela cultura digital sem considerar a realidade local. Essa questão de copiar, ela nunca funciona muito bem, né? Porque a realidade local, ela é muito mais importante para que a coisa funcione. A comunidade precisa realmente querer, né? Se você não tem a comunidade como seu aliado, ou como algo que vá dizer se você deve ou não agir daquela maneira, você está impondo algo de cima para baixo, né? Então, os pais e a comunidade, eles têm que estar interessados em que esse tipo de escola mais digital aconteça, né? É preciso, então, ter essa participação da comunidade escolar, né, para que a coisa não seja imposta. A gente vai falar um pouquinho agora sobre inovações metodológicas. Na verdade, a gente já está falando aqui durante toda a aula, né? Uma delas, como a gente já falou, é o ensino híbrido, então a gente já falou sobre isso. Eu disse para vocês que ele também é chamado em inglês de blended learning, né? Que é o ensino misturado. Também pode ser chamado de educação semipresencial, ainda que o ensino híbrido, alguns, né, vão conceituar como cursos que combinam modalidade EAD e presencial tradicional. Existem alguns tipos de ensino híbrido que pode acontecer dentro da própria escola, né? Então, aquele livro que eu falei para vocês sobre ensino híbrido, da Basic, do Tanzani e do Trevisani, eles falam ali, por exemplo, da rotação por estações, que é um tipo que eles consideram ensino híbrido, que pode acontecer dentro da própria escola. Então, não necessariamente tem a parte online em casa e a parte presencial na escola. O que seria isso, né? Você cria, quase como se fosse um circuito, você cria várias locais dentro da escola ou dentro de uma mesma sala de aula, sendo que um deles envolve tecnologia, então pode ser um computador, por exemplo, ou um tablet, e os alunos em cada estação eles vão fazer determinada
atividade relacionada ao mesmo tema, né? E aí eles vão experimentando essas estações como se fosse um circuito, né? E isso também é considerado ensino híbrido, né? Porque você está trabalhando com diversas características dentro da mesma aula. Também existe um modelo flex, que é um modelo aí já mais voltado talvez para o EAD, né? Porque é um modelo que você tem percursos que você pode seguir e você decide em que momento você vai estudar aquilo, como você vai estudar aquilo, né? E você vai decidindo, então, que percurso que você vai fazer. E a sala de aula invertida, que a gente vai falar em seguida também, que também é considerada ensino híbrido. A aprendizagem ativa, né, ou metodologia ativa, está sendo muito falada, né, bastante falada, foi muito falada também durante a pandemia, né, também chamada em inglês de active learning, né, vem do inglês esse termo. Ele vai trazer tudo isso que a gente falou até agora, vai priorizar a autonomia do aluno, coloca como principal protagonista para o desenvolvimento de sua aprendizagem. Então é trazer, né, como mostra até na fotografia, trazer as crianças para a ação, para construírem coisas, para moldarem, para colocarem a mão na massa, em conjunto, então construírem maquetes, construírem projetos, enfim, de forma colaborativa, né? Tentando fugir sempre daquela aula tradicional, daquela aula expositiva. Na aprendizagem ativa, o professor media o processo, então ele atua como mediador, né? Mediador e também incentivador, claro, né? Sempre incentivador, dentro do que os alunos estão fazendo, desenvolvendo. A gente vai ter desenvolvimento de habilidades como solução de problemas, capacidade de síntese, autoavaliação. Então, aqui entra a aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem baseada em projetos. Os alunos precisam aprender a buscar informações, desenvolver habilidades e competências por meio de atividades práticas e colaborativas. E o que acontece, então, com a sala de aula para esse tipo de metodologia, né? A nossa sala de aula tradicional, a gente pode sim juntar as cadeiras e formar um grupo, mas o ideal, né, é que a sala de aula ela seja meio parecida como é a sala de aula de uma pré-escola, né? Hoje a pré-escola ela tem salas de aula como essa que a gente vê aqui na direita, como essas imagens aqui. Então, por que quando sai da pré-escola e vai para o ensino fundamental, a gente quebra esse modelo que é tão interessante, que é tão colaborativo, que é tão legal, da pré-escola onde as crianças aprendem juntas, né? Então, o que as metodologias ativas estão trazendo, e esse modelo de sala de aula, é justamente voltar até, né, uma volta ao que é a pré-escola, né? Que são as crianças juntas, trabalhando juntas. Então, aqui a gente vê um modelo de sala de aula do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? Já em 2006, eles tinham um projeto de sala de aulas para metodologias ativas, onde você tem mesas, né, com várias cadeiras e notebooks, para que os alunos se reúnam, né, em mesas circulares para fazer projetos, pesquisar, desenvolver projetos, né, fazer aprendizagem baseada em projetos, em problemas e outros tipos de metodologias ativas. Aqui também, né, na direita tem uma imagem que mostra aqui salas, né, de metodologias ativas, também com os computadores, né, então são espaços bem interessantes para desenvolver esse tipo de metodologia ativa. E é importante, né, que as escolas comecem a oferecer esses espaços, né, cada vez mais. Outra inovação metodológica, assim, não é, a gente está chamando aqui de inovação porque ainda não é utilizado por poucos, né, não é utilizada por muitos professores, assim, não é algo, né, muito tão utilizado, mas essas inovações metodológicas, elas já têm aí uns 20 anos, algumas delas, né, então são coisas que já estão sendo pensadas há bastante tempo, tá? A sala de aula invertida, ou em inglês Flipped Classroom, o professor, então, ele vai
também, né, como a gente já falou até aqui, vejam que tudo vai cair na mesma questão, né? Ele vai atuar como mediador, problematizador e instigador. Como funciona, então, essa sala de aula invertida? Aqui tem o esqueminha básico da sala de aula invertida, né? Então, antes da aula, o professor vai preparar o conteúdo, tá? Geralmente vai disponibilizar isso num ambiente virtual. Na época que o professor que criou, os professores que criaram essa metodologia, quando eles começaram a utilizar, não existia ainda os ambientes virtuais. Então, eles disponibilizavam até fita cassete para os alunos assistirem em casa, imagina. Aí ele vai compartilhar com os alunos, né? Os alunos vão acessar o conteúdo lá no seu celular, no seu computador, no seu tablet, certo? E daí na aula presencial, né? Eles vão praticar, né? Então vão fazer atividades práticas. Então, por que é chamada sala de aula invertida? Porque geralmente as aulas acontecem como, né, no modelo tradicional? Você vai na aula, assiste a aula teórica e depois você vai para casa e vai fazer uma atividade, vai fazer um exercício, não é? Eles pensaram assim, por que a gente não deixa essa parte teórica para eles assistirem em casa, para eles terem acesso antes à aula, e a gente deixa esses exercícios, que geralmente eles têm dúvidas, essa parte prática, para fazer em sala de aula, onde a gente pode debater, pode discutir essas questões, e eles já vêm com esse conteúdo já lido, já assistido, né? De preferência são web aulas que o aluno assiste em casa, e depois ele já vem para a sala de aula com essa bagagem para conversar com o professor, para resolver um problema, para fazer um projeto, né? Então, funciona, eu penso, né, que funciona muito bem com aprendizagem baseada em projetos, porque você vai assistindo as aulas em casa, teóricas, e na sala de aula você vai desenvolvendo o projeto com o apoio do professor. Então, todas aquelas dúvidas de trabalho em grupo que as pessoas têm quando estão fora da sala de aula, na hora de resolver as questões, de fazer o seu trabalho em grupo, eles podem fazer em sala de aula, tendo o professor ali como orientador, como incentivador, né, como problematizador. Então o professor vai dizer, mas por que vocês não vão por aqui? E se vocês fossem por ali? Né? Então essa é a sala de aula invertida, tá? Então os alunos, é importante que os alunos também tragam dúvidas para a sala de aula, né, para o professor tirar essas dúvidas. E depois da aula, eles podem revisar o conteúdo, aquele conteúdo, né, que foi passado, né, tá todo lá disponível para que eles possam revisar. E aí dentro das habilidades, né, eles vão treinar as habilidades de recordar e compreender aqui nessa etapa, de aplicar, analisar, avaliar e criar em sala de aula, né? Então eles vão entender o conteúdo em casa e vão fazer a parte de criação e a parte prática na sala de aula, tá? Qual é o problema que pode surgir desse tipo de metodologia, né? É um problema bastante comum, que é o seguinte: o aluno não vai acessar o conteúdo em casa, né? Então, a gente tem muitos artigos que falam sobre sala de aula invertida, muitos trabalhos já feitos por professores, né? Por professores pesquisadores, né? Que estão, ao mesmo tempo que estão trabalhando em sala de aula, estão pesquisando como seus alunos trabalham. Eu fiz meu projeto de mestrado, inclusive, trabalhando em cima disso, em cima da sala de aula invertida e aprendizagem baseada em projeto. E realmente os alunos vão ter uma resistência a acessar isso em sala de aula, num primeiro momento. Mas desde que o curso todo, né, que essa metodologia esteja espalhada pela escola, espalhada pelo curso, eles começam a ter como rotina fazer esse acesso anterior, porque afinal de contas o aluno sempre tem uma atividade de casa para fazer, né? E por que a atividade de casa para fazer não pode ser assistir a aula que vai ser dada no dia seguinte? Então essa é a ideia da sala de aula invertida. A atividade de casa é assistir a aula para que quando ele chegue na aula ele já tenha algum conhecimento daquilo que vai ser trabalhado na sala de aula. Importante ressaltar, né, que essas abordagens estão relacionadas e podem ser combinadas, todas elas, né? Então,
Todas essas metodologias, elas podem ser combinadas. Tais metodologias atendem a características emergentes da cultura digital, que é a interatividade, a autoaprendizagem, a colaboração, produção autoral de conteúdo, entre outras. Isso é um resuminho, né, do que a gente falou até aqui. Essas são as referências que eu utilizei nessa aula, né? Esse livro aqui, Tecnologias Digitais na Prática Pedagógica, é o livro que está sendo usado como base, ele está disponível na minha biblioteca, tá? Tem esse do ensino híbrido que eu falei para vocês. E também tem o José Moran. O José Moran é um excelente autor nessa área de metodologias ativas, tá? Então, se vocês querem ler sobre metodologias ativas, o José Moran é ótimo. Inclusive, lá no AVA, eu disponibilizei lá alguns materiais do José Moran para vocês, tá? E o que vai ser, então, a atividade avaliativa da unidade 2? Vocês vão fazer uma proposta de aula, tá? Para a educação infantil ou alguma série do ensino fundamental 1, levando em conta o conteúdo da unidade 2, que é o que foi visto na nossa aula síncrona lá, que está no livro digital, e o que está sendo visto nessa web aula, que são as habilidades para o século XXI, que a gente viu lá na aula síncrona, e para a cultura digital. E essa aula de hoje, que são as novas concepções de ensino-aprendizagem e inovações metodológicas. É uma aulinha, gente. Por exemplo, assim, um períodozinho de português ou de matemática. Vamos supor lá, vamos pegar um quarto, quinto ano do ensino fundamental, que eu acho que é já uma idade que dá para utilizar alguma coisa de tecnologia, que o aluno possa acessar em casa, por exemplo. Então, vocês vão criar apenas uma aula, né, como se fosse um período ou 2 períodos de aula, matemática, português, ciências, o assunto que vocês quiserem, né, um conteúdo, e vocês vão propor uma forma mais inovadora, mais interessante de trabalhar esse conteúdo, tá? Então, essa vai ser a atividade. Vai estar lá no AVA disponível um modelo, tá, para vocês seguirem com orientações. Então, eu deixo aqui, né, como última palavra aqui da nossa aula, que o professor, ele também precisa ser criativo, né? A criatividade, ela também é uma característica dos professores e mais ainda hoje em dia, né? Então, utilize a criatividade de vocês para criar essa aula, né? Botem os neurônios aí para funcionar, né? Estimulem a criatividade de vocês e façam uma proposta de aula interessante para essas crianças aí. Eu acredito, assim, de quarto, quinto ano, eu acho que seria mais interessante trabalhar. Mas se vocês quiserem trabalhar outras, né, de uma outra forma, também não tem problema nenhum, tá? Isso vai ficar a critério de vocês. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né, da Tecnologias de Informação e Comunicação Aplicadas à Educação. Eu espero que vocês tenham aprendido algumas coisas interessantes, que tenha sido proveitoso, e até a nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.